teve graça e paz, igreja do avivamento. Vamos orar, vamos falar um pouquinho com o Pai. Vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade para clamarmos, para buscarmos, entendermos um pouco a promessa do Pai sobre a nossa vida, a promessa do Pai sobre a nossa caminhada, a compreensão sobre o momento que nós temos vivido, como é que você tem se colocado aí à disposição do Senhor, como é que você tem se guardado, e qual promessa de Deus você tem, armazenado no teu coração, qual versículo, qual palavra de Deus você tem carregado sobre a sua vida, Isso é muito importante nós entendermos qual é a promessa de Deus que você tem carregado em seu coração, qual é a promessa de Deus que você tem, qual é a palavra de Deus que você carrega, em que realmente você acredita. E hoje, nesse momento de oração, nas terças-feiras, nós vamos ler uma palavra, e é uma palavra de orientação, uma palavra de destino, uma palavra de segurança. A única coisa que nós temos sólida para oferecer é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o consolo sólido, Ele é a direção sólida, Ele é a alegria verdadeira, aquela que faz parte dos frutos do Espírito. Então, abra sua Bíblia em João 16:16, que eu quero falar um pouquinho para você, para que a sua alegria seja completa, para que nada roube sua alegria. Existe um ladrão da alegria que sempre vem quando a pessoa está bem, às vezes com um pensamento, às vezes com uma circunstância, às vezes com um problema, às vezes com uma dificuldade. Não deixe o ladrão da alegria entrar em sua vida. Não aceite pensamento, não aceite, você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece o amor de Deus e sabe o que Deus tem, algo maravilhoso para a tua vida. O Senhor que escreveu a Bíblia Sagrada, Ele sabe muito mais do que nós. Então, quando o Senhor tem falado conosco na Bíblia, na palavra, é porque Ele está nos dando uma segurança, uma garantia, uma promessa de que tudo vai se resolver. E aqui em João 16:16 fala sobre isso, no crer, no confiar, no estar com Ele e saber que Ele é tudo que temos de mais maravilhoso e com Ele a nossa alegria é completa. Está escrito assim: o sofrimento se tornará em alegria. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O sofrimento se tornará em alegria. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e me ver-me-eis. Isso é o Senhor Jesus falando. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns para os outros. Perguntaram assim: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me ver-me-eis? E por quanto vou para o Pai? Jesus disse que iria para o Pai. Diziam, pois, o que quer dizer isso, um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. E percebeu Jesus que eles estavam querendo interrogá-lo. E disse assim: indagais entre vós acerca disso que eu disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis? Em verdade vos digo,
que vós chorareis e vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar com o seu choro, com o seu lamento, com a sua dificuldade. Mas, porém, a sua tristeza se converterá em alegria. Posso ouvir amém? E aí ele dá um grande exemplo. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo gozo, pela alegria de haver um homem nascido ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, de alguma forma, de alguma aflição, de algum problema, de alguma luta, de alguma batalha que vocês têm enfrentado nesse mundo. Sabe, mas o Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Messias, aquele ao qual nós confiamos a nossa vida, ele diz assim: mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o coração, e a vossa alegria ninguém vai tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai, eu vô-lo concederei em meu nome. E até agora nada vocês têm pedido em meu nome. Peçam e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. O Senhor fala de um momento muito especial, onde todo o sofrimento terreno, sofrimento que nós enfrentamos, que nós passamos, ele se converterá, ele se tornará em alegria. Por quê? Porque o Senhor tem uma promessa na direção da humanidade, uma promessa na direção dos filhos, aqueles ao qual tem buscado. Márcia Való está pedindo oração aqui. Nós estaremos orando, amém, quando formos encerrar essa palavra. Então, se você sente tristeza, se você está passando por um momento difícil, talvez se você perdeu alguém que você ama, sabe, alguém que sabe que você convivia diariamente, talvez se você teve uma perda, talvez você tenha enfrentado momentos difíceis, talvez o medo, talvez a circunstância tenha trazido de certa forma um sofrimento para você. Eu quero te dizer que existe uma promessa de Deus para a nossa vida, aqueles que creem em Jesus, aqueles que caminham com o Senhor. E ele diz assim, de uma forma tão extraordinária, que o seu sofrimento vai se tornar em alegria. E aquilo que você está sentindo, aquilo que está te consumindo, aquilo que parece que vai matar você, e aquilo que parece que está tirando todos os teus sonhos, toda a tua alegria, todo o teu planejamento, até porque Jesus fala que um pouco nós vimos ele, e chega um momento da nossa caminhada que parece que nós não estamos mais vendo Jesus. E de certa forma, se olharmos pelo conceito espiritual, Jesus não está mais na terra, e isso é uma verdade. Mas ele está dizendo que nesse período em que ele não está na terra, é um período de sofrimento, é um período de dificuldade, é um período de muitas angústias, mas o Senhor Jesus, ele está falando que ele voltará, e que vai chegar um momento, ainda que Jesus não volte, que pela sua vida espiritual, pela sua busca espiritual, você vai tornar a vê-lo. Você pela fé vai ter uma alegria, sabe? Porque viu Jesus no mundo espiritual. Certa vez Tomé chegou diante de Jesus e ele estava desacreditado, porque Jesus então tinha morrido ali na cruz do Calvário. Na realidade, Jesus se doou e entregou sua própria vida, porque ninguém a podia tirar a vida de Jesus, mas Jesus, por amor e por um propósito, ele mergulhou naquela cruz, ele se envolveu com a morte e ele se colocou à dispensação, sabe, de um comando de seu Pai para que toda a humanidade fosse alcançada e pudesse ter a salvação.
O inimigo, não contente, aproveita a saída de Jesus ao céu e ele começa a atacar a humanidade de muitas formas, de muito sofrimento. Só que Jesus tem uma promessa, e o Espírito Santo que está na terra vai ajudar a essa promessa se cumprir em sua vida. A Bíblia fala que o sofrimento se tornará em alegria, e eu peço que você escreva com muita fé e com muita autoridade isso aqui no rodapé. Eu quero que você escreva aqui: o sofrimento se tornará em alegria. Essa é uma promessa de Jesus na direção dos seus filhos, na direção da humanidade, na direção daqueles que confiam e acreditam nele. Diga assim: todo o meu sofrimento, tudo aquilo que eu tenho enfrentado, tudo aquilo que de alguma maneira veio com muita força contra a minha vida, se tornará em alegria, porque você vai voltar a ver o Senhor Jesus na sua vida. O Senhor vai voltar a abrir os teus olhos e você vai conseguir ver como você via no início, quando se encontrou com Ele, quando você via quando tudo aquilo começou em sua vida. Você lembra do dia que você começou e entregou a sua vida para Jesus? Era algo maravilhoso, era uma alegria tão tremenda que parecia que não teria nunca mais fim. Mas um dia na sua vida a tristeza voltou a querer reinar em você. E pelo fato da tristeza querer reinar, Jesus, já conhecendo todas as coisas, deixa uma passagem em João 16:16, dizendo que todo sofrimento se tornará em alegria, que todo sofrimento contra a nossa vida se tornará em alegria. Então isso é mais um motivo extraordinário do sorriso está estampado em sua face. Você precisa sorrir e se alegrar, porque aquele que fez a promessa para você, ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas. Uma das coisas que me alegra muito é quando Jesus fala com Tomé. Tomé, Jesus faz questão de se manifestar numa glória extraordinária, como nunca nem ninguém jamais foi capaz de realizar, para que seu povo veja as obras feitas por sua mão e a conduzirmos a nossa caminhada pelo pensamento de Jesus, através do Espírito Santo. Mas Jesus fala de uma alegria também de alguém que nunca viu, mas acredita. E essa alegria daquele que nunca viu foi um ensinamento extraordinário em um momento crucial de sua ressurreição. Tomé estava desanimado, desgastado de tudo aquilo que tinha enfrentado e já estava a ponto de uma desistência, ao seu sofrimento ser maior do que tudo aquilo que ele tinha planejado e confiado. Mas, de certa forma, Jesus entra por uma parede ao encontro dos seus discípulos, porque eu quero te dizer, você nunca estará sozinho se você acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para salvá-lo. E essa é uma história tão extraordinária que movimenta o nosso interior com fogo e uma alegria consumidora de todo sofrimento. A Bíblia fala do Deus que zomba dos seus inimigos, ao qual, quando a alegria chega na presença de Deus, através da transformação da tristeza. Existe uma passagem linda na Bíblia que diz que quando a tristeza se encontra com o Senhor, ela salta de alegria. E esse propósito de acreditarmos em tudo que Jesus fez, em levantar-se de uma cova após alguns 3 dias, ele está mostrando para nós que não existe nada que possa nos paralisar, porque o seu amor e a sua unção é algo que nunca vai ser visto em nem outro lugar a não ser na sua presença. E Jesus fala para Tomé, mostrando as suas marcas de suas feridas, e diz: Tomé, aqui estão as marcas.
Muitas vezes nós precisamos ver com os olhos aquilo que Jesus está fazendo para encontrarmos uma calmaria em nosso coração. Mas Jesus traz uma palavra para Tomé que serve para a minha vida e para a sua vida. É o crer de confiar. Ainda que a tristeza ou a batalha ou a circunstância tenha se levantado, mas Jesus fala de uma alegria que não está naquilo que é visível, muito menos naquilo que é palpável. Mas Jesus fala de uma alegria que está naquilo que não foi visto. E ele diz: Tomé, você sabe, uma conversa de Jesus com Tomé, alguém que andou com ele por muitos anos e de repente estava num sofrimento e não acreditava mais. E isso acontece com muitos de nós. Mas naquele momento ali, Jesus tem uma conversa com Tomé, uma conversa de Salvador para quem é salvo. E ele diz assim para Tomé: Tomé, você viu e agora você acreditou. E eu faço questão de me revelar para que vocês acreditem. Mas Tomé, existe uma alegria que está no coração daqueles que nunca viram, mas estão acreditando naquilo que eu estou fazendo. Jesus tem conversado com você e ele está falando ao teu coração essa noite. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E o sofrimento que você está sentindo, ou aquilo que você tem passado, se tornará em alegria. E o Senhor será glorificado, porque quando nós passamos por sofrimentos e confiamos no Senhor, nós estamos dizendo ao céu e à terra e aos anjos e a todos que habitam na terra que nós, independente do que estamos vivendo ou enfrentamos, nós confiamos numa promessa que foi feita por Jesus na nossa direção. Que o Senhor entre dentro do teu coração agora e encontre um espaço para que você entre num nível de confiança e volte a acreditar que a tristeza e o sofrimento se tornarão uma alegria só quando você voltar a ver o Senhor Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu já estou fascinado e já estou maravilhado, porque eu sei que Jesus voltará a se manifestar na nossa direção. E ainda que ele não se manifeste num diálogo que ele teve com Tomé, nos deixou um grande ensinamento. Felizes são aqueles que nunca viram, mas creram. Eu quero te dizer que o teu sofrimento, que o teu momento de fraqueza, o teu momento de escassez espiritual, o teu momento de deserto, o teu momento de desilusão ou até de desistência vai se tornar em alegria. Muito maior é aquele que prometeu para nós. Ah, Jesus, seja adorado por nós nessa hora. Derrame teu esplendor sobre nossa casa. Eu vejo como um rio de água dentro da minha casa. Eu sei que ele está aqui nesse lugar. Eita, Pai, que vocês possam sentir o que eu estou sentindo e recebam também o cuidado de Deus, não cuidado visível, mas o cuidado crido, o cuidado de confiança, daquele que sabe que Jesus foi levantado ao terceiro dia e disse para a morte: eu quero tragar você nessa vitória. Eu já estou aqui apaixonado ao nível de levantar mais uma adoração como tem sido dentro dessa casa. Senhor, toca na minha esposa mais uma vez com teu cálice e com teu manto e com tua glória, e o coração dela é terra boa, onde a tua semente tem sido plantada de uma forma extraordinária. Senhor, eu creio que você tem cuidado da minha filha
Eu creio que você tem cuidado da minha vida, da minha família. Eu creio que você tem cuidado dos discípulos. E nenhuma mentira em nossa mente vai fazer com que isso seja mudado. Porque tu és soberano. E se tu és soberano, não tem ninguém para igualar ao que o Senhor está fazendo. Ou seja, não existe ninguém capaz de chegar próximo. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Eu estou fascinado pela glória de Deus. Eu estou tomado por tudo isso. Essa é a maior verdade que foi escrita. E ainda bem que teve homens que se doaram ao ponto de entregar as suas vidas para que as escrituras sagradas chegassem em nossas mãos. E a alegria de ter o Espírito Santo sobre a terra, porque quando estamos lendo a escritura sagrada e temos a presença do Espírito Santo em nós, é como ler a Bíblia como escritor dentro de nós. E ele começa a conversar conosco e nada daquilo que a gente está vendo pode ser maior do que aquilo que a gente está crendo. Nada daquilo que tem se levantado pode ser maior na direção daquele que prometeu. Eu, se fosse você, eu dava um grito aí na sua casa, um grito de quem é alegre, um grito de quem é feliz, um grito de quem comemora a presença de Deus, sabe? E algo tão poderoso que me agrada muito é que até a tristeza, quando chega na presença dele, ela tem que saltar de alegria. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é fiel ao ponto de guardar a nossa vida para o propósito. Deus te abençoe tremendamente e entenda que isso que você está sentindo aí, esses arrepios nas suas pernas, o Espírito Santo me fala nesse momento que tem alguém que está, sabe, sentindo muito da presença em suas pernas. E isso que você está sentindo aí é a manifestação da glória do Eterno. Eu quero que você escreva como forma de gratidão aqui: Jesus não está morto, e ele está muito vivo, e o mesmo Espírito que o levantou é o mesmo que está na terra para te levantar. Escreva aqui: Jesus não está morto, ele está mais vivo do que tudo. Sabe, a presença de Deus é mais real do que o fôlego que respiramos. A presença de Deus é mais real do que o chão que pisamos. A presença de Deus é mais real do que eu aqui ministrando para vocês. Jesus é muito mais do que tudo isso. Eu já estou amando o que eu estou sentindo. Eu já estou amando o que eu estou crendo. E eu sou muito feliz por tudo que Jesus tem feito na nossa direção. À medida que vocês estão escrevendo, Jesus não está morto, Jesus se torna vida para você. Eu profetizo diante de uma autoridade que me foi dada em um mundo espiritual. E como eu vi águas aqui no chão de minha casa, ao som de muitas águas e ao cheiro das águas, o Senhor toque em sua vida nesse momento. Receba o toque de Deus aonde você estiver. Receba e sinta o que eu estou sentindo nesse momento. Entenda que ele não está morto. E o que nós vamos ver morto é todo o planejamento que veio contra a nossa vida. Eu fecho meus olhos agora com muita alegria de poder expressar a gratidão que temos por ele e de pregar as boas novas do seu evangelho, para que pessoas recebam vida e sejam fortalecidas para o cumprimento do seu propósito. O Senhor é soberano e ele vive de uma forma extraordinária. Como eu sou grato de poder participar
e servir vocês com essa linda palavra. A palavra de Deus é alimento e você não precisa fazer nenhuma força para crescer, é só comer a palavra e crescer. Eu olho para minha filha e eu vejo desde o dia do seu nascimento que ela tem crescido a cada dia e ela fica cada vez mais linda. Mas eu vejo que a minha filha nunca fez força para crescer, muito menos eu. Ou seja, nem eu farei força e nem o meu Pai que estás no céu. Nós não precisamos fazer força. O que eu preciso é simplesmente me alimentar. E ela tem se alimentado e tem crescido. E nós temos nos alimentado da palavra e temos crescido. O Senhor vai nos fazer grande pelo simples fato de uma boa alimentação espiritual. Louvado seja o nome de Deus que nos colocou em pé sobre a rocha, a pedra de esquina, ao qual aquele que tropeça nela é altamente destruído. A pedra rejeitada para muita gente, mas que para nós é a pedra da construção, a pedra angular, onde tudo que nós construímos fica bem firme e sólido e nós não conseguimos perder nada do que estamos construindo, porque existe uma rocha, existe uma alicerce e não tem vento, não tem chuva, porque Jesus é muito mais importante para nós do que todas as outras coisas. Eu estou tomado e eu estou sentindo algo muito maravilhoso e diferente que tem ligado a minha boca e tem saltado daqui palavras de vida e de fortalecimento, ao qual não precisa de leitura, mas é algo que está cheio e precisa ser liberado, para que a pessoa que ouve possa encontrar a força e a vida que precisa. O Senhor é a palavra, e a palavra dele é vida para nós. Que nós continuemos nesse caminho tão maravilhoso, que é o caminho de Jesus. Coloque a mão no seu coração e comece a declarar. Eu quero que você declare aí na sua casa, com a mão no seu coração, dizendo: todo sofrimento se tornará em alegria. Todo sofrimento se tornará em alegria. E mais uma vez, todo sofrimento se tornará em alegria. Aleluia! É isso. Por que nós declaramos? Porque a Bíblia diz que aquele que crê e confessa, esse está salvo. Deus te abençoe tremendamente e fique com a presença de Deus em sua casa. Vamos abençoar aqui um pedido de oração. Estaremos orando já e estaremos colocando o nome dessas pessoas que pediram oração. Pablo Oliveira, querido, Deus te guarde sempre. Você tem um chamado muito bonito. Feliz aniversário. E a palavra que eu mandei para você hoje é aquela: está iniciando uma obra dos céus em sua vida. João Bosco, o Pai te segura e vai fazer a tua família uma rocha nessa cidade. No lugar que vocês mais sofreram, vai ser o lugar onde vocês vão sentir a maior alegria de suas vidas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus abençoe vocês. Vitória Rebouça, linda, Deus te abençoe. Adriele, Deus te abençoe. Gilnara, Deus te abençoe. Deus conserve vocês, sabe, nessa maravilha. Deus conserve vocês com essa fé, com essa vontade, com esse fogo que queima. Uma vez John Wesley disse que ele não fazia muito, ele só queimava e o pessoal assistia ele queimar. A presença de Deus é tudo que nós precisamos
e é a nossa prosperidade, é o tudo para a nossa vida. Deus abençoe, Edilena, guarde o teu pisar e o teu deitar e o teu levantar. Amém? Eu estou aqui com a Ana Luísa do meu lado. Como é maravilhoso pregar a palavra de Deus com a minha família, aqui com a minha esposa. Estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito. Até que nos ajudou o Senhor. Amém? Deus guarde o coração de vocês, proteja o coração de vocês. Não deixe que nenhuma palavra encontre um cantinho para ficar lá. Porque se você ficar guardando palavras de tristeza, de sofrimento, seus ossos serão consumidos. Mas se você guardar a palavra de Deus e a promessa que toda tristeza vai se transformar em alegria, você viverá muito melhor e muito mais tranquilo. Deus guarde vocês nessa noite. Saudade de todos. Deus é fiel.